Com isso aqui, olha só o que eu fiz. Se você quer pintar assim ou até melhor, vem comigo que eu te ensino. Oi, minha flor! Hoje a gente vai fazer uma pintura misturando stencil de papel, que a gente vai fazer durante o vídeo, com stencil comprado. Pode ser qualquer um que você tiver aí na sua casa. A gente vai juntar os dois para criar uma arte única de peixinhos. Se você gosta desse tema, fica até o final para acompanhar comigo. Para começar, em uma folha de papel, eu vou desenhar todos os moldes que eu vou usar nessa pintura. Agora é só plastificar com a fita adesiva para poder cortar. Vou deixar todos os moldes que aparecem aqui na tela para vocês copiarem por cima do celular. Para cortar, você pode usar um estilete para cortar o limãozinho, que é menorzinho. Já as figuras maiores, pode só fazer um risco no meio delas com o estilete e depois recortar com a tesoura. Você pode ver que o corpinho do peixe está dividido em duas partes, o rabinho e a cabeça e o corpinho. Isso vai ser importante lá na frente, então faz direitinho para não ter erro. Uma dica de ouro para quem gosta de trabalhar com stencil é usar o ferro de passar para caso o seu stencil ou de acetato ou de papel esteja amassado. Esses amassados acontecem bastante quando a gente está cortando eles com a tesoura. É só colocar um outro papel por cima ou um paninho para não derreter o seu desenho e passar ele com ferro, fica perfeito. Agora que terminou o peixinho, vamos fazer o recorte da ondinha. Mas antes disso, vou mostrar para vocês como faz essa ondinha, porque ela é feita com papel dobrado. É só dobrar a folha ao meio, dobre novamente ao meio, e agora você pode começar lá embaixo, a ondinha, sobe no meio e desce de novo. É só recortar e a ondinha tá pronta. Depois disso, é só passar para a folha com os outros moldes ou utilizar do jeito que está. Eu resolvi colocar eles todos juntinhos nessa folha, então eu vou recortar aqui e já volto com vocês. Já estou finalizando e olha como ficou. Viu como é fácil? Vai com calma que você também vai conseguir. Agora que a gente terminou o recorte, vamos começar a pintura. Vou usar a tinta verde bebê e azul turquesa para fazer as ondas do barrado. Para a onda ficar bem bonita e não sair torta, a gente vai alinhar o tecido com o papel e agora já pode pintar as ondinhas com o verde bebê. Pode marcar bem, marca bastante com a cor verde bebê, não se preocupa, e depois só é que você vem descendo e esfumando o restante do barrado. Esfuma bastante também para ficar bem bonito o nosso barrado de ondinha. Depois de fazer toda essa parte, a gente vai mudar o stencil de lugar, a gente vai deslocar ele para o lado, e encaixa ele bonitinho ali e já pode continuar pintando do mesmo jeitinho que a gente fez do lado de cá. Também com a tinta verde bebê. Meninas, eu não aguento mais o frio que tá fazendo aqui em São Paulo. E é por isso que eu tô aqui tentando pintar o verão, os peixinhos que a gente come frito ali na beira da areia, com limãozinho. Espero que esse pano traga boas memórias para vocês. E se você também tá cansada desse frio, comenta aqui embaixo, porque eu quero ver se eu não tô sozinha nessa. Agora, com o azul turquesa, eu vou colocar bem pouquinho mesmo no pincel, bem pouquinho. Dar uma batidinha no pratinho para tirar ainda o excesso e posicionar novamente o stencil ali na ondinha que a gente acabou de pintar. E vou pintar na pontinha, mas bem de leve, tá, gente? Só porque a gente quer uma marquinha do azul turquesa nessa ondinha, bem na pontinha da onda. Para dar uma profundidade nesse mar, porque o mar é assim, né? Ele tem tons de verde e azul, e é isso que a gente está fazendo aqui. Então, presta atenção para não fazer errado. Isso aqui dá um charme todo especial para esse pano. Agora é só fazer em toda a ondinha. Agora que a gente terminou de fazer a onda, vamos para a estrela do pano, os peixes. Você vai centralizar ele no pano e começar a pintar só o rabo e a cabeça, com a tinta azul turquesa. Faz vários peixinhos assim, só o rabo e a cabeça. Pode fazer a quantidade que você quiser no pano. Nesse daqui eu vou fazer 3 peixinhos. Para fazer um charme, o do meio eu coloquei de cabeça para baixo, mas pode ficar à vontade para fazer do jeito que você quiser. Inclusive, fique à vontade para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E dá uma olhadinha nos links da descrição, que eu deixei uma listinha com todos os materiais que eu usei hoje. E se quiser apoiar o meu trabalho,
Tem o QR Code aqui no cantinho da tela para você me mandar uma ajudinha via Pix. Qualquer valor já traz uma diferença enorme e me ajuda a continuar trazendo ideias lindas para você. Agora vamos continuar, que agora vem a parte mais interessante da pintura. Você vai encaixar o corpo do peixe entre a cabeça e o rabo. E vamos usar stencils que a gente já tem em casa. Nesse primeiro eu vou usar essa rendinha para simular umas escamas diferentes. É só sobrepor por cima do corpo do peixe e começar a pintar. O centro pinta com a cor mais clara, o verde bebê, e as laterais pinta com a cor mais escura, o azul turquesa. Agora que a gente pintou as primeiras escamas, é só mover o stencil para baixo e repetir o processo até preencher todo o corpinho. Mas toma cuidado para encaixar eles bem direitinho e a arte ficar bem bonita. Olha esse resultado. Agora é só encaixar novamente no outro peixinho, bem direitinho, e usar esse stencil de flor. E do mesmo jeito que a gente fez o primeiro, a gente vai encaixar como se fossem escamas. Coloca as primeiras pétalas, pinta, depois encaixa novamente um pouquinho mais para cima e pinta de novo. O centro mais claro, com a cor mais clara, e as beiradas mais escuras, para formar um degradê e fazer esse efeito lindo. Preenche todo o corpo do peixe e vamos para o próximo. E esse vai ser o mais fácil que a gente vai fazer. Você vai colocar de novo o corpinho do peixe encaixado no rabo e na cabeça. E com um stencil grande de padrão, esse daqui é um padrão orgânico bem bonito, a gente vai colocar em cima do corpinho e vamos pintar ele todo de uma vez, o corpinho. O centro mais claro e as beiradas mais escuras. E rapidinho o nosso peixinho tá pronto. Falta os limõezinhos que eu pintei com amarelo limão. Mas depois eu vou retocar ele lá na frente e vocês vão ver. Se precisar, pode retocar também as ondinhas com um pouquinho mais de azul nas beiradinhas. E com um vermelho fogo, pode fazer um olhinho com o cabo do pincel. Olhinho feito, e para dar um efeito de água nessas ondinhas, eu vou fazer outra onda sobrepondo a onda que a gente já fez, com a cor mais clara. Vou fazer isso em toda a ondinha, em todo o barrado, e já volto com vocês. Terminei as ondinhas e eu vou retocar o amarelo dos limões, agora com o amarelo ouro, para deixar ele bem destacado. E se você gostou dessa técnica de combinar stencil caseiro com stencil que a gente compra pronto, já curte e compartilha com aquela amiga que ama artesanato. E o resultado ficou assim, eu espero que vocês tenham gostado e se inspirado para fazer também. Viu que com um stencil de estampa, que a gente às vezes tem lá jogado no fundo da gaveta e não sabe como usar, a gente consegue fazer estampas únicas assim. E eu fiz outro paninho aqui para combinar com esse, que dá para vender em kit, para vender para suas clientes, elas vão amar. E você pode soltar a criatividade, fazer peixinhos, passarinhos, com essa mesma técnica de sobrepor os stencils. Eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, você deve gostar também desse outro vídeo que eu vou deixar na tela. É só clicar e continuar pintando comigo.